Ok, Paulo. Então, pessoal, vamos iniciar, né? A gente já está com 16 minutos de atraso, já deu aqueles 10 minutinhos de tolerância. E, primeiramente, eu quero agradecer a cada um de vocês, né, que se inscreveram nesse workshop. Na verdade, muitas pessoas se inscreveram. Acredito que elas devam estar em outro, aguardando o fechamento para poder entrar. Então, eu não vou trazer para vocês, nesta manhã, um passo de mágica, um pó de pilim-pim-pim, né, uma vareta que faz milagres, assim, cantos na vida da gente. Mas eu venho trazendo dicas para que a gente possa sair de um lugar para outro. E eu digo isso a partir da minha própria vivência, da minha prática, enquanto estudante de ensino médio, enquanto estudante de ensino superior na graduação, enquanto estudante de pós-graduação estrito sensu, lato sensu, estrito sensu, e enquanto também estudante de concurso, né? Durante um tempo eu fui concurseira, e eu acredito que as dicas que eu venho trazendo para vocês aqui, elas vão servir para o aluno do ensino médio, ensino superior, da pós-graduação, aquele aluno que deseja se engajar aí nos concursos públicos. Então, eu gostaria primeiramente que vocês escrevessem no chat o público que está presente aqui, quem é de ensino médio, quem é de ensino superior, para que eu possa organizar a minha fala, por favor. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Certo. Ensino médio, superior, ensino superior, superior, médio, ensino superior, iniciando o ensino superior. Pois bem, então aqui tá mesclado, né? Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui a minha fala nesse momento falando um pouquinho, né, de quem eu sou. Quem eu sou, né? Eu sou Sandra Cunha, eu sou pedagoga do Instituto Federal do Piauí, eu sou graduada em pedagogia pela Universidade Federal do Piauí, sou especialista em gestão e supervisão e sou mestre em educação pela Universidade Federal do Piauí. E na minha formação, eu tanto posso trabalhar como uma técnica, que é uma pedagoga, e posso também atuar como professora da educação infantil, anos iniciais, e o meu mestrado me proporcionou também, né, a oportunidade de trabalhar no ensino superior. Eu vou projetar aqui para vocês o meu slide. E eu quero dizer para vocês que eu tenho experiência em escola pública, porque eu sou aluna, eu fui aluna de escola pública durante toda a minha vida. Então, eu fiz todo o meu ensino fundamental, não fiz educação infantil, eu fiz todo o meu ensino fundamental em escola pública, o meu ensino médio eu não fiz numa escola pública, mas era uma escola filantrópica. Eu estudei numa escola chamada Fundação Bradesco, né, que era para essa escola para famílias carentes na cidade de Teresina. Então, eu fiz o meu ensino médio lá, eu também, o meu ensino médio ele é integrado, eu fiz, eu sou técnica em administração e fiz o meu ensino superior em universidade pública, a minha pós-graduação também em universidade pública. Então, eu tenho muita vivência no público e acredito que a escola pública, ela pode sim fazer o diferencial. Mas, para isso, depende só da escola? Não. Depende mais da gente do que da própria escola. Então, eu vou projetar aqui para vocês o nosso início aqui. Paulo, eu estou tentando entrar aqui pelo meu celular e eu não consigo, porque eu queria acompanhar o chat. É por conta do domínio?
Então, vamos lá. Eu venho trazer para vocês nessa manhã as estratégias de estudo para uma vida acadêmica de sucesso. E eu inicio a nossa conversa fazendo uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a sair do lugar? Vocês estão dispostos a uma mudança de hábito, a uma mudança brusca mesmo de hábito, para que vocês possam alcançar os objetivos que vocês desejam, né? Só um pouquinho. Eita, que não vai dar certo para me acompanhar. Pronto, vai dar certo. Estão me ouvindo direitinho? Não vai dar certo, não, vou ter que sair mesmo. Depois eu vejo o que está aí no chat. Então, você está disposto a sair do lugar? Né? É preciso a gente fazer essa pergunta, porque estudar, criar hábitos, aderir a todas essas estratégias não é fácil. Então, você tem que ter disposição para isso. Você pode ter 1000 técnicas na mão, mas se você não tiver disposto, né, a abrir mão de muita coisa, você não vai conseguir. Então, a pergunta inicial é se você está disposto. Por quê? Porque uma pessoa com disposição, ela vai além das boas intenções. Não existe tentar. A pessoa disposta, ela não tenta, ou querer, para a pessoa, ou eu queria tanto passar, eu vou tentar. Então, a pessoa disposta, ela não pensa assim. Aquele que é disposto de fato, ele realiza as coisas. Disposição significa ir além do desejo e realmente fazer o que for necessário para tornar as coisas diferentes, né? Então, a disposição, ela tira a gente do campo do tentar e do campo do querer e leva para o campo da realização. Então, você vai além de um desejo. Por exemplo, hoje pela manhã, a minha filha acordou muito feliz. E ela disse, mãe, a fulaninha, minha amiga, ela passou para a medicina na UF. Ela realizou, né, um grande feito na vida dela, ela só queria se fosse esse curso. Então, o ano passado, ela perdeu o pai, não conseguiu a vaga, o ano retrasado ela teve outros problemas, mas e passou no ano de 2019, 2020, a nota dela dava para todos os outros cursos, só não dava para o curso que ela queria, e ela não desistiu, mas para isso ela abriu mão de muita coisa, mas de muita coisa mesmo. Então, o primeiro passo, ele é sempre o mais difícil. Então, você sair do ensino fundamental, ingressar no ensino médio é um passo muito difícil mesmo. E você sair do ensino médio e ir para o ensino superior, ele é mais difícil ainda, porque no ensino superior, tudo muda. Você necessita ter muito mais autonomia do que lá no ensino médio. Vai depender único e exclusivamente de você. Então, o primeiro passo, ele é o mais difícil. Mas isso não quer dizer que é impossível nós alcançarmos as metas que nós estabelecemos, né? Então, para eu atingir determinada meta, eu tenho que traçar determinados objetivos. Para eu alcançar determinada competência, eu preciso alcançar algumas habilidades. Então, para minha competência leitora, né, ser a melhor possível, eu preciso passar, né, alcançar algumas habilidades para que eu possa alcançar essa competência X lá. Então, por onde a gente deve começar, né? São coisas pequenas que parecem ser pequenas, mas que elas fazem muito a diferença na vida da gente. A gente deve começar pela escolha de um local favorável para estudar. Veja que nessas duas imagens eu trago, né, 2 lugares de estudo
que eles são muito diferentes, mas que a finalidade pode ser a mesma, né? Aqui eu tenho um quarto mais organizado, um ambiente em casa, que a pessoa tem um computador à sua disposição, tem uma escrivaninha, tem uma cadeira confortável, e nessa outra imagem eu tenho um menino que essa imagem ela é de uma reportagem que passou na TV, no Jornal da Clube, onde esse menino, o único local que ele alcançava o sinal de internet era no meio da estrada, que era metade do percurso para ele chegar em casa. Né? E aí o pai desmatou esse pequeno local aí, fez uma cabaninha, botou os livros, porque esse menino todo dia ele ia para esse local para ele estudar. Então, perceba que a gente volta lá para a pergunta anterior. Você está disposto a sair do lugar? Eu não estou falando desse local apenas geográfico, mas eu estou falando desse lugar. Quando eu me refiro ao lugar, é dessa situação, sair de uma situação para outra. Então, a escolha do lugar que é favorável para você estudar, ela é muito importante. Ah, Sandra, eu gosto de estudar muito em biblioteca. Ótimo, eu também adorava estudar em biblioteca, fiz uso de biblioteca pública durante muito tempo. Então, nesse momento, a gente não está podendo utilizar as bibliotecas, mas quando nós voltarmos, faça uso, se assim você desejar. A dica número 2 está muito relacionada à disciplina. Você é uma pessoa disciplinada? Faça essa pergunta para você. Eu sou uma pessoa disciplinada? Será que eu sou uma pessoa disciplinada? Né? A disciplina é escolher entre o que você quer agora e o que você, né? E o que você quer mais tarde, né? E o que você mais quer. Então, o que é que você quer agora? Né? O que você quer agora? E o que é que você quer? Né? O que é que você mais quer? Eu já me fiz essa pergunta no passado, das coisas que eu queria para o agora e das coisas que eu mais queria. As coisas que eu queria para o agora não me levaram muito para lugar nenhum. Mas quando eu decidi aquilo que eu mais queria, aí eu consegui me disciplinar. E para isso eu senti muita dor, porque a disciplina, ela traz isso da dor, porque a gente corta algumas coisas, aquilo que eu mais gosto de fazer, né? Então, ser disciplinado significa trocar o prazer do agora por uma recompensa no futuro. Né? Quantas pessoas não trocaram o prazer do agora no ano passado, né? Para poder ter a recompensa hoje, está vendo o seu nome na lista de aprovados de um curso superior. Quantas pessoas não trocaram o prazer do agora por ver uma aprovação num concurso público? Eu lembro que quando eu fui fazer, na época que eu fiz o vestibular, não era Enem, na verdade, eu fiz o PSIL, PSIL 1, PSIL 2 e PSIL 3, eram 3 dias de prova, primeiro dia, prova do primeiro ano, segundo dia do segundo e o terceiro do terceiro ano, mas eu queria muito o curso de pedagogia, e é muito diferente de hoje, porque as pessoas acham que o curso de pedagogia é a última opção que o indivíduo tem. E na época não era fácil. E no ano que eu tentei a primeira vez, porque eu tentei, entendeu? Eu não passei. Fiquei muito frustrada. A concorrência era 3. No ano seguinte, eu estudei um pouquinho mais. Eu só queria o curso. E eu fiquei classificada. E aí eu descobri, meu Deus, eu tenho que me desdobrar, eu tenho que abrir mão de muita coisa. Eu já era mãe, eu já tinha 2 filhos, e aí eu aproveitei a minha gestação do meu segundo filho para estudar muito mesmo. E aí, no ano que eu decidi estudar muito, a concorrência foi 26. Né? Na época, foi um dos cursos mais concorridos, se eu não me engano, na época foi o terceiro curso mais concorrido, e aquilo me trouxe, assim, no primeiro momento, um impacto. Poxa vida, agora é 26, vai ficar muito difícil, mas eu vou, porque eu quero, eu vou conseguir, eu vou realizar esse sonho. E aí eu passei,
dentro das vagas, fiz a terceira maior nota da redação, do vestibular todo, e fiquei muito feliz, né? Porque eu realizei aquele feito. Então, mas eu tive que abrir mão de muita coisa mesmo. Então, tudo na vida que trará resultados e sucesso duradouros exige muito esforço e trabalho. Nada vem fácil. É preciso pagar o preço pelas coisas que você deseja, por isso é importante ter disciplina para atingir os objetivos, né? Consequentemente, a gente alcançar as metas. A dica número 3 é foco. Você é uma pessoa focada? Qual é o seu foco nesse momento? Seu foco é apenas o diploma ou certificado do ensino médio, ensino superior, ou o seu foco é apreender conhecimentos que possam fazer o diferencial no processo acadêmico, na sua carreira profissional, na sua vida pessoal, e que possa também proporcionar a verticalização no ensino. O que é a verticalização no ensino? É você sair do ensino médio e ir para o ensino superior, para uma graduação, depois você ir para uma pós-graduação lato sensu, que é o que a gente chama de especialização, ou você pode sair do ensino superior direto para uma pós-graduação estrito sensu, que no caso seria o curso de mestrado. Então, qual é o seu foco, na verdade, né? E também tem os concurseiros, qual é o seu foco? É realmente realizar o sonho de passar num concurso público. Ah, mas é uma vaga, mas você é só um, você só precisa dela. Às vezes a gente fica muito desestimulado quando as pessoas dizem, ah, mas só é uma vaga, eu não estou nem aí, eu só sou uma, eu quero aquela ali, e pronto. Então, o conhecimento, ele é o patrimônio, ele é o maior patrimônio que nós temos. E é importante que você invista em você mesmo. E como eu posso estar fazendo isso? Faça leituras, estude, invista naquilo que realmente pode tirar você de onde você está, né? Veja que o peixe está num aquário aqui, não deu para ver todo, bem cheinho de peixe, mas ele queria um paraíso só para ele. Então, ele está, né, saindo do lugar onde ele está, indo para um outro melhor. Com certeza ele treinou, né, muito tempo aí para dar esses pulos. É preciso compreender que toda aquisição de conhecimento ela é muito positiva. Muito positiva. Então, eu não estou falando de informação. Informação a gente pega toda hora nas redes sociais, nos jornais, mas isso tudo ele pode ser transformado em conhecimento, né? Isso tudo pode ser transformado em muito conhecimento. Então, é preciso compreender que toda aquisição de conhecimento é muito positiva. E aí, eu pergunto a vocês, você é uma pessoa focada? Você acha que você é uma pessoa focada? Responda aí no chat se você é uma pessoa focada. Como é que você sabe que é uma pessoa focada, né? E aí eu queria fazer um teste com vocês agora nesse momento. Se você estivesse no meio de um trabalho, de uma disciplina X, você iria lanchar ou fazer um passeio com um amigo, se ele chegasse lhe chamando, ou você terminaria primeiro o seu trabalho? Liga aí seu microfone, alguém, se quiser levantar a mãozinha, fala aí, porque não estou dando para ver aqui o chat, né? O que você faria primeiro? Tem alguém que quer responder? Aqui é a Amanda, Sandra, bom dia. Bom dia. Me conhecendo, eu não ia conseguir sair com meus amigos, não. Eu ia terminar o trabalho primeiro. Isso. Alguém mais quer falar? Então, vamos lá. A Amanda disse que faria primeiro o trabalho, né, terminaria, né? Mas tem gente que ela é envolvida por aquele impulso. É rapidinho, mulher, só um lanche, já tu volta, não vai te atrapalhar, não. E isso termina tirando um pouquinho a atenção da gente. Vamos ver qual é a resposta? Pessoas que são mais focadas no prazer, elas preferem fugir de atividade desagradável, porque está fazendo um trabalho, às vezes é uma atividade desagradável, quando a gente tem algo que nos traz muito mais prazer,
para quem gosta de desfrutar minutos de prazer. Então, são pessoas focadas no prazer, elas preferem fugir dessa responsabilidade e vão desfrutar aqueles minutinhos de prazer. Pessoas que são mais focadas na dor, né, que são mais disciplinadas, e isso traz dor, por isso que a gente chama focadas na dor, elas tendem a fazer as atividades porque elas temem as consequências de não fazer, né? Eu também sou muito como a Amanda, quando eu começo a fazer algo, eu tenho que terminar, nada tira o meu foco. Vamos para outra perguntinha. Em suas refeições, você come seus alimentos preferidos primeiro ou você apenas come sem se preocupar em escolher? Bora, quem quer responder aí, abre o microfone e responde. Eu sempre escolho. Melhor deixar o mais gostoso para o final. Eu também. Eu também, né? Então, muito bem. Vamos ver aí o que essa resposta significa, né? Pessoas focadas no prazer preferem comer os alimentos mais saborosos primeiro. Elas até comeriam a sobremesa antes da refeição. Um dia eu fui assim, né? Eu fui focada no prazer, mas eu fui me disciplinando, entendeu? E aos poucos eu alcancei esse patamar, né? Pessoas focadas na dor, elas tendem a deixar os alimentos preferidos por último, comendo o que menos gostam por primeiro, porque comer por último traz um sabor especial, é muito mais prazeroso, né? Depois da gente ter passado ali pelos alimentos que a gente menos gosta, né? Então, ser uma pessoa mais focada na dor não é melhor ou pior do que uma pessoa focada no prazer, né? Normalmente, as pessoas, elas são dominadas pelas duas emoções, só que uma emoção exerce uma influência maior, né, que a outra. E aplicar com sucesso a disciplina em sua vida não significa que você deva sentir dor e adiar o prazer. É preciso que haja equilíbrio, né, entre as duas emoções, ao mesmo tempo em que você seja capaz de usar a sua emoção dominante para atingir os seus objetivos. Então, não tem problema nenhum você ser uma pessoa focada na dor ou você ser uma pessoa focada no prazer. O que precisa haver? Equilíbrio. Tudo na vida da gente não pode ser de mais e nem pode ser de menos. É como amar. Eu não posso amar uma pessoa mais do que a mim, mas eu posso amar uma pessoa proporcionalmente ao que eu me amo. Porque quando eu amo o outro mais do que a mim mesmo, tem um problema. Né? Então, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, aplicar a disciplina em sua vida não significa que a gente vá sentir sempre dor. Eu posso sentir dor e posso sentir prazer. E é para isso que nós estamos aqui, para poder encontrar como eu devo, Sandra, fazer esse equilíbrio. Então, quem trata disso é o professor Piscínio, né? Ele é um especialista nessa área. E a dica número 4 é organização. Organização é tudo. Meu sonho era ter todos esses post-its, né? Todos esses, meu Deus, eu sei até o nome desse pincel que eu comprei, esses estabilos, né? E o meu computador está descarregando, espera aí. Pronto. Então, procure ser organizado. Organização é tudo. Organize o seu guarda-roupa, organize o seu quarto, organize o seu local de estudo, organize tudo. Quando a gente deixa tudo organizado, a alma da gente fica leve, né? A gente fica mais disposto. Então, tá aqui mesmo. Acho que o slidezinho que eu tinha colocado desapareceu depois desse. Que era justamente deixar organizado os seus livros, deixar organizado os seus pincéis, os seus lápis, as suas canetas, deixar organizado os seus marcadores de página, os seus marcadores de texto, deixar organizado os seus
os seus bloquinhos de anotação, deixe tudo fácil, para que você não possa estar se levantando, meu Deus, eu acho que eu deixei lá na sala, eu deixei lá no outro quarto, eu deixei lá no quintal, os livros, deixei isso, deixei aquilo. É preciso a gente ter organização. Quando você tem organização, você perde menos tempo, você consegue lidar melhor com isso. E crie uma agenda diária. Sandra, eu não crio, não. Eu acho tão complicado a gente estar criando uma agenda. Olha, eu ganhei uma agenda, essa agenda aqui, eu ganhei ela no final do ano passado, foi o melhor presente para mim. Eu já tinha uma agenda. E eu descobri que você colocar tudo na agenda facilita muito a sua vida. É uma grande forma também de você se organizar, né? A agenda, ela ajuda a gente a organizar os nossos afazeres diários, nossos compromissos. Então, é um instrumento que muita gente pode... Eu gosto da agenda manual. Hoje já tem agenda no celular, tem os blocos de anotação. Use aquilo que você acha mais viável para você, mas não deixe de fazer. Aí eu trago para vocês aqui algumas dicas do que você pode estar anotando na agenda. Anote as atividades diárias na agenda, isso vai fazer com que você lembre dos compromissos que você tem. Não confia só na memória, não, entendeu? É preciso, a gente estar colocando na agenda, tem alguns compromissos que eu coloco aqui, sempre na minha parede da minha escrivaninha, aquele compromisso que eu não posso perder de jeito nenhum. Já teve situações que eu esqueci completamente, já teve reuniões que eu não anotei antes, quando eu não usava agenda, eu não fiz anotação e perdi. E isso me trouxe, assim, um grande mal-estar. Estabeleça na agenda os horários que realizará as suas atividades diárias, né? Aprenda a cronometrar o tempo, utilize um relógio para controlar o tempo que levará para realizar cada uma delas, assim como para o tempo destinado aos estudos, né? Eu não posso colocar aqui 4, 5 horas diárias de estudo sem um intervalo. Controle o tempo que você vai utilizar para você estudar. Não esqueça de deixar na agenda intervalos, pausas para um lanche, para ir no banheiro, para tomar um banho, até para usar um pouquinho o celular, entendeu? A gente precisa, de vez em quando, dar uma... A gente gosta de stalkear, né, o Instagram ali dos outros e tudo. Se preciso for, utilize um despertador. Eu utilizo todos os dias um despertador para eu levantar, despertador para eu postar as minhas aulas lá da escola que eu trabalho, da primeira aula e da segunda aula. Então, eu utilizo o despertador, isso me ajuda bastante. Professor. E eu vou... Oi, pode perguntar. Não, perguntando só adicionar uma coisa, que eu vi uma vez uma pesquisa que dizia que pessoas que anotam suas tarefas, quer dizer, as tarefas que ela tem que fazer no próximo dia, elas conseguem ter uma noite de sono muito melhor do que quem não anota, com medo de esquecer. Muito bem, e é verdade, depois que eu faço, no domingo, eu procuro já fazer a minha agenda da semana. Claro que na segunda-feira vão chegando as demandas, né? Eu vou encaixando já para terça, quarta, quinta, e eu tenho horário, inclusive para dormir, eu tenho tido ótimas noites de sono, maravilhosas, isso é verdade. Então, pessoal, por exemplo, a minha agenda do dia de hoje, vamos ver como é que ela está organizada até esse momento, que não deu para colocar tudo. Acordei 6 horas, tomei meu café, fiz minha atividade física, postei minha aula no terceiro ano, hoje eu só tinha uma aula para postar de uma disciplina. Às 7h30 eu verifiquei os grupos de WhatsApp do trabalho, 8 horas eu dei uma olhada nos e-mails institucionais, 9h30 eu fiz um lanche, 10h30 é esse workshop, 12h30 quero estar almoçando, depois do almoço eu quero dar aquela descansada, 14 horas reunião da equipe pedagógica, que na verdade a gente tem essas reuniões, mas hoje nós decidimos deixá-la para 6 horas, eu não fiz essa mudança aqui. E às 16 horas eu quero estar analisando os planos de atividade remota dos professores. Então, a minha agenda diária, ela é muito organizadinha assim, em horários, né? Uma outra coisa que você precisa estar fazendo, estabeleça um quadro de horário.
organize os horários que você tem disponível paralelamente com os horários que você estuda, né? Eu não sei se algum de vocês que está aqui, se vocês trabalham, né? Mas dá para a gente também fazer esse horário conciliando. Eu lembro que quando eu sempre estudei e trabalhei, né? Eu sempre estudei e trabalhei, desde 15 anos que eu trabalho. Então, durante 15 anos da minha vida, eu fui manicure. Sandra, tu foi manicure? Eu fui manicure, 15 anos, e 17 anos eu fui cabeleireira. Então, eu estudava, eu fazia unha, eu fazia cabelo, tem dia que eu saía com uma bolsa, com secador, com chapinha, com um monte de esmalte, alicate, ia atender cliente, final de semana era corrido e eu estudava. Ia para a universidade a semana inteira à noite. Aí, Sandra, como era que você fazia? Pela manhã eu era estagiária na prefeitura, à tarde eu era substituta no estado, e nos dias do HP, que era aqueles dias que eu tinha era o meu horário pedagógico, eu cumpria apenas um na escola e o outro eu ficava em casa, que era onde eu atendia minhas clientes, geralmente dia de quarta-feira. No sábado, eu fazia unha e cabelo o dia inteiro e o domingo eu tirava para estudar, né? E à noite, e quando eu chegava na universidade, que eu tinha um horário vago, eu já ia direto para a biblioteca. Mas eu tenho um diferencial comigo, eu sou muito noturna, muito noturna. Isso me trouxe problemas de saúde? Trouxe. Eu dormia poucas horas, porque eu era muito noturna. Eu chegava da universidade, eu queria dar uma viradinha até 2, 3 horas da manhã. Isso, com o tempo, me trouxe vários problemas de saúde, né? Eu comecei a ter crise de enxaqueca muito forte, insônia, irritabilidade, e aí aos poucos eu fui percebendo que eu tinha que abrir mão de algumas coisas, né? Então, aos poucos eu fui abrindo mão de fazer cabelo, por último foi de fazer unha, eu gostava muito de fazer unha, mas eu não queria viver daquilo, eu queria viver do meu estudo, né? Era uma realização pessoal, era uma realização profissional, eu queria ter uma carreira, né? E muitas clientes diziam, Sandra, mulher, tu ganha muito mais aqui. Mas eu não estava preocupada se eu iria ganhar muito mais. Eu queria, de fato, fazer o meu ensino superior, realizar aquele grande sonho e realizar o sonho de ser uma servidora pública, né? E fui durante algum tempo servidora pública municipal na cidade de Teresina, passei no concurso e depois eu vim para o IFP. Mas eu fui adaptando os meus horários depois. Esse é um horário que você pode ter de domingo a sábado, o horário que você tem disponível, né, fora o seu horário de estudo. Você tem o horário escolar, o horário que você está na instituição. Então, tente colocar o seu horário escolar dentro desse outro horário, intercale aí, veja onde é que dá para se encaixar, qual é o tempo que você tem livre. Se você não trabalha, você tenta ir encaixando, né? Buscando sempre disponibilizar o maior tempo possível para que você possa se dedicar às suas atividades acadêmicas. Não basta passar pela academia. Eu sempre dizia isso, eu não quero passar pela academia, eu quero ser a melhor, né, naquilo que eu estou fazendo e conseguir alguns feitos. Então, quanto à organização do material, né? Os materiais eles devem estar disponíveis. Os seus livros, como eu já falei antes, os marcadores de páginas, os bloquinhos, os marcadores de texto, régua, tesoura, aquilo que você mais utiliza. Deixe o material disponível para você não perder tempo. Concentre-se. Você se acha uma pessoa concentrada? Você acha que você se concentra com facilidade ou qualquer coisa tira a sua concentração? Toda vez que você muda de atividade, ou seja, tira a concentração daquilo que é para ser realizado, o cérebro gasta mais energia.
estou aqui nesse momento. Hoje, eu geralmente eu não participo de nenhum momento dentro do meu quarto. Geralmente eu tenho um cantinho ali da minha sala. Mas nos últimos dias eu percebi que ficavam abrindo a porta. Abrir a porta me irrita muito porque traz uma claridade, né? E aquilo estava me desgastando. Na última reunião que eu participei, a minha filha e o meu marido, um saía, o outro entrava. Aí o cachorro ficava no mesmo passo. E aquilo foi fazendo com que o meu cérebro gastasse mais energia. Então, quando você muda de atividade, você está aqui, chega alguém, bate na porta do seu quarto, ou lhe chama lá no portão, né, já tira a sua concentração. E aí o seu cérebro vai ter que gastar mais energia. Concentre-se apenas naquilo que de fato é seu foco. Não fique tentando se concentrar em 1001 coisa, não. Elimine a habilidade de fazer outra coisa. Por exemplo, tente bloquear os aplicativos do celular ou computador que podem tirar o seu foco. Existe um aplicativo, outro dia eu até baixei ele no meu celular, ele se chama Forest, né? Você vai criar uma floresta para você. Então, quando você liga, né, quando você ativa ele, ele começa a cronometrar o tempo, uma árvore vai crescendo. Se você abre algum aplicativo, aquela árvore vai morrendo. E vai chegar uma hora, se você continuar fazendo a sua floresta, você não vai conseguir, né, ter a sua floresta e aquela árvorezinha vai murchar. Então, é muito importante que a gente bloqueie esses aplicativos, que a gente evite. Ah, Sandra, mas eu estudo pelo meu celular, né? Então, tente encontrar uma forma de você não se sentir influenciado pela caídazinha da mensagem do WhatsApp, né? Prepare, treine o seu cérebro. Mente brilhante é mente treinada, né? Então, melhore a sua concentração. Sandra, como é que eu melhoro a minha concentração? Como é que eu posso estar fazendo isso? Vamos lá. Primeiro dia, você tira para estudar 20 minutos. Segundo dia, faça um treinozinho de 25, depois de 30, depois de 45, depois de 50 minutos. Não adianta que a gente não comece uma rotina pesada de estudo no primeiro dia. Você vai se sentir enfadado, cansativo. Vá aumentando o tempo aos poucos. Sempre que eu tirava para estudar, eu era tida como louca. As pessoas olhavam para mim na minha família e diziam assim, essa daí vai ficar louca. Porque nada tirava o meu foco quando eu dizia assim, eu vou estudar para o concurso X. Todo o tempo que eu tinha disponível, eu utilizava para estudar. Eu sou uma pessoa muito apegada à vassoura e ao rodo e ao balde. Eu gosto muito de limpeza. Mas teve uma época que eu tirei 7 semanas seguidas só para me matar a questão. E eu mal varria a casa. De manhã cedinho eu passava a vassoura e todo o tempo livre que eu tinha de HP, final de semana eu não ia para a casa da minha mãe, eu não recebia visita na minha casa, eu tirava para responder questões. E isso foi muito bom para mim. E eu conseguia fazer o percentual daquilo que eu alcançar, que eu poderia alcançar. Então, só consegui dessa daqui 50%, tá pouco 50% para mim. Então, quando eu cheguei ao nível de 85%, 90%, eu comecei a achar que eu estava indo muito bem. E assim foi com a escrita das minhas redações. Os professores, eles me abusavam, porque eu começava a escrever, eu tirava um minutinho para me fazer leituras de vários textos, para você poder ir preparando o seu cérebro, né? Você vai preparando o seu cérebro, você vai tendo ali corpos de vários conhecimentos de diferentes áreas, para que você possa, na hora da sua escrita, você ter argumento suficiente para você elaborar aquele texto. Então, eu sempre elaborava os textos e eu sempre pedia, professor, corrige, me dê a nota, como se eram professores que corrigiam provas de redação, né? Então, eu sempre pedi, eu sempre queria a avaliação deles para ver como eu estava. Então, comece devagarinho. Nomeie aquilo que tira sua atenção quando estiver estudando.
Sandra, como é que eu vou fazer isso? Minha filha, pega uma folha aí, meu filho. Pegue uma folha. E toda vez que você começar a estudar, que vem aquele pensamento besta, né? Isso acontece muito comigo quando eu vou fazer o meu devocional à noite. Eu estou aqui concentrada para fazer, eu começo a pensar em outra coisa. Escreve no papel aquilo que vai aparecendo na tua mente que pode tirar o teu foco, né? Tipo, roupas que eu pretendo comprar, novo corte de cabelo, comida que você irá fazer ou que você quer comer no almoço de domingo, vontade de mexer no celular, dar uma olhadinha na programação da TV, assistir só um pouquinho daquela série preferida, escreve no papel. E depois que você terminar esse tempo de estudo, você vai lá e vê se realmente você vai fazer aquelas coisas ali. Para melhor se concentrar. Né? O que a gente pode estar fazendo? Dormir no mínimo 6 horas diárias, que isso é um tempo suficiente para a gente repor as nossas energias, né? As energias que nós gastamos com trabalho, com estudo, com atividade física, enfim, com tudo aquilo que a gente faz durante o dia. Evite comer comida pesada antes de dormir, tipo mão de vaca, panelada, né? É muito difícil para mim abrir mão disso aqui, mas eu abro. Dê preferência a alimentos leves e naturais, como uma fruta, se você puder, entendeu? Tome um suco ao invés de refrigerante. Faça uma atividade física com regularidade. Isso é muito bom, né? Então, é preciso a gente estar cuidando da nossa mente, do nosso corpo também. E quando a gente faz uma atividade física com regularidade, a nossa mente também está em atividade, né? Isso é muito bom para a nossa mente. Pense nas potenciais fontes de distração externa. Por exemplo, barulho de som. Eita, na hora que eu começo a estudar, o carro de som passa, cantando a música da Rita, né? Aí, por incrível que pareça, quando você começa a estudar, você fica na sua mente, ô Rita, volta desgramada. Aí você não quer pensar nessa música, mas ela parece que não quer sair da sua cabeça. Escreve ali no papel, depois tu escuta essa música, se for do teu gosto. Alguém sempre chamando por você em casa, né? Amanda, vem cá, é rapidinho. Não vai. Eu digo logo aqui em casa, não me chame, não me perturbe. Quando eu estou estudando, eu não gosto de ser perturbada. Então, eu já fico pensando em todas essas distrações externas, né? O importante é você ir conhecendo aquilo que pode tirar a sua atenção, né? Tem vizinho que acha que ele pode escutar o som absurdo da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? E, às vezes, é preciso a gente já estar pensando num outro local de estudo, né? Porque você tem um desgaste com um vizinho que faz isso todo dia, ou na sua própria casa, tem aquele irmão, tem a mãe que está escutando o som, é preciso a gente também começar a conscientizar o pessoal da nossa casa. Dica de número 6, seja um grande desbravador. Eita, Sandra, como é que eu vou desbravar, né? Seja um grande desbravador. E como é que eu posso estar fazendo isso? Faça uma leitura no plano das disciplinas que você está estudando. Ah, Sandra, eu estou no ensino médio, então o professor certamente deve ter apresentado para você o plano de disciplina. Se ainda não apresentou, você pode estar pedindo para ver quais são os conteúdos que você vai estudar naquele semestre, naquele ano ali. Dê uma olhada primeiro nisso. Então, desbrave primeiro esse plano, realize leituras prévias antes de ir para a aula, no dia anterior, entendeu? Ah, mas eu estou no ensino superior. Aproveite, faça leituras prévias antes de você chegar. O ensino superior, o professor não vai pegar ali, abra aí o livro na página 6. Eu vou ler aqui para vocês e vou estar explicando. Não. No ensino superior, nós já temos que ter autonomia, compreensão de leitura, de escrita, né? Então, faça sempre essa leitura prévia, revise após as aulas, faça leituras paralelas que tratem da mesma temática, mas com visões de outros autores. Às vezes, um autor X, ele está falando aqui de estratégia de estudo dentro de uma abordagem, e o Y está falando da mesma temática, a temática é estratégia de estudo, mas esse aqui, ele delimitou
esse tema para um outro campo e o Y para outro. Então, faça essas leituras paralelas. Eu lembro que quando eu iniciei o mestrado, o meu professor ele não me dava um pingo de bola, ele não estava nem aí para mim, eu achava que aquele homem ele não ia me orientar. Aí alguém me disse, é normal, no primeiro período ele faz isso mesmo. E aí, quando a gente chegou na minha metodologia, eu vi que eu levava os questionamentos para ele sobre a minha metodologia. E isso foi muito bom, porque eu fazia leituras prévias, discutia com uma amiga que ia trabalhar com a mesma metodologia, ela sempre dizia, eu não estou entendendo nada. E eu era muito danada. Eu sempre fazia as leituras e ia buscando outros autores que tratavam da mesma questão, e eu fui começando a dominar aquela técnica que eu ia utilizar, aquele método, na verdade, que eu ia utilizar, e eu comecei a pressionar o professor, levando para ele, até que um dia ele disse, olha, fale com a professora X, porque ela é muito boa nessa área, né? E aí eu tive que me matricular nessa disciplina da professora X, ele fez eu me matricular para que eu pudesse me aprofundar mais ainda. Então, faça essas leituras paralelas, anote os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? Não deixe isso virar um monstro dentro de você. Às vezes, uma pergunta, ela traz um desgaste muito grande para nós, porque a gente tem vergonha de fazer. E a gente precisa perder a vergonha. Explore o professor e também permita o professor lhe explorar. Muitas vezes a gente não permite na academia o professor explorar a gente, mas eu estou falando da exploração no sentido muito positivo. O professor, às vezes, ele quer oportunizar a gente a desbravar outros campos do conhecimento e a gente fica com medo, se acha incapaz, mas ele vai orientar você. Às vezes, vamos participar de um projeto PIBIC Júnior, né? Vamos desenvolver ali uma pesquisa. O aluno fica com medo, se acha incapaz. Nós não somos incapazes. A gente só precisa permitir. E isso também vai no ensino superior. Então, permita, participe de tudo que tiver dentro da universidade. Isso vai fazer você um estudante com um currículo invejável, você pode ter certeza. Isso vai servir para o seu emprego, isso vai servir para você que deseja alcançar uma vaga no mestrado, num doutorado, porque você tem ali no seu currículo todo esse campo de pesquisa já bem desenvolvido. Pesquise no Lattes dos professores, essa dica vai principalmente para o aluno do ensino superior. Sandra, eu queria tanto aprofundar minha pesquisa nesse campo aqui, mas será que o seu orientador, ele trabalha com essa abordagem? Procure no Lattes dos professores as temáticas abordadas por eles nas últimas pesquisas, para ver em qual professor você vai encontrar, né, vai fluir melhor aquilo que você pretende com aquilo que ele desenvolve. E o que eu devo fazer ao ler um livro ou um texto? Isso serve para o ensino superior, como para o ensino médio. O que devo fazer quando me deparo com novos conhecimentos, né? Então, organize fichamentos, né? Principalmente quando isso for um texto. Hoje, as pessoas não querem mais usar a fichinha do fichamento mesmo, que vende nas papelarias. As pessoas já fazem o fichamento no próprio computador. Então, tente organizar. Como é que você vai fazer isso? Você vai escrever o título genérico, né? O título daquele texto que você está lendo. Você vai trazer o título específico, por exemplo, outro dia eu li um texto do Silvio Galo que tratava sobre desdobramentos. Então, o título genérico era desdobramentos, mas o título específico era definição de desdobramentos. Então, era relacionado a um curso que eu faço, né, pela Unicamp, toda quinta-feira. Então, o plano de trabalho lá, digamos que a gente já estava no 3.2. Então, eu uso mais de uma ficha. Então, eu vou nomear essa ficha em ficha, né? Estou aqui na segunda ficha,
o número da ficha, ou a letra da ficha, ficha A, se eu vou para fazer uma outra ficha, a ficha B. E é importante que eu coloque a referência conforme as normas da ABNT, né? Então, você precisa estar de posse. Todo aluno de ensino superior, isso também já serve para o aluno do ensino médio, tente estreitar a sua relação ao máximo com as normas da ABNT, porque você, ao longo do curso, você sempre vai usar ela. Então, as normas da ABNT, elas tratam como você vai referenciar as revistas, como você vai referenciar um texto da internet, como você vai referenciar um livro. Então, isso é muito importante. E aqui no corpo do texto, você vai trazer as ideias principais, né? Um resumo, você pode estar trazendo um resumo e colocando também o seu ponto de vista e o local onde está esta obra. Se essa obra está num site, você coloca aqui o link. Se esta obra está na biblioteca do IFP, você coloca a biblioteca do IFP. Então, organizar fichamento eu acho uma técnica maravilhosa. Fiz e ainda faço demais. Uma outra sugestão que eu trago para vocês é um roteiro de leitura. Esse roteiro de leitura, eu estou trazendo ele é quem trouxe ele para mim foi a professora Carmen Lúcia Cabral. Ela é uma professora pós-doutora da UFP, ela é formada em filosofia e ela é pós-doutora em educação. Então, quando eu entrei no mestrado, ela apresentou esse roteiro de leitura para a gente. Então, ela disse que toda leitura que você vai fazer é muito importante que você conheça o autor que você está lendo. Quem é o autor? Traga o autor que você está lendo. Uma pequena biografia do autor, né? Então, quando eu fui dizer que esse roteiro foi a professora Carmen Lúcia, veja que eu já apresentei um pouco da biografia da professora. Ela é professora da USP, ela é professora da graduação e da pós-graduação estricto sensu, ela é pós-doutora, ela é filósofa, então veja que eu já trouxe um pouquinho da biografia do autor. O tema e o problema discutido, né? Qual é o tema daquele texto que eu estou lendo, né? Qual é o problema discutido pelo autor? O autor, ele traz uma problemática ali, às vezes o problema não está explícito em uma pergunta, mas ele vai problematizando o tempo todo, ele vai discutindo acerca de um determinado tema nas primeiras linhas do texto. Os teóricos que orientam a análise do tema, né? Os autores, eles sempre deixam muito claro quem são os teóricos que eles estão trabalhando. E como é que você percebe isso? Quando lá no texto tem, segundo fulano, tal, né? Conforme fulano, aquela citação. Então, ali são os teóricos que orientam a análise do tema. Termos e conceitos trabalhados pelo autor que contribuem para a discussão do tema ou do problema. Existem, em cada área do conhecimento, tem os termos técnicos, né? Então, é importante você ir destacando quais são os termos e os conceitos mais trabalhados pelo aquele autor que contribuiu para a discussão daquele tema. Questões e argumentações desenvolvidas pelo autor, né? Ontem eu fiz a leitura de um texto que trata sobre as lições do coronavírus. E aí ele trouxe 15 lições, e ao longo do texto ele apresentou questões e argumentos desenvolvidos. O autor foi trazendo várias questões e vários argumentos desenvolvidos por ele. O que você compreendeu dessa leitura? Não basta você ler. É preciso você compreender aquilo que você leu, né? E qual é a relação com outras experiências culturais? Aquilo que você leu te levou a um determinado livro que você já leu, a um filme, a uma palestra, a algum evento. Então, você conseguiu relacionar com alguma experiência sua, né? E faça um roteiro para discussão. E qual é esse roteiro? Faça questionamentos, perguntas que você faria para esse autor, né? Que você faria sobre esse texto. Então, deixe claro quais são as suas dúvidas quanto a isso aí.
E, por último, você produz um texto. Você vai articular com as discussões em sala de aula. A minha aprendizagem, ela acontece muito de duas formas. Ela é muito visual e ela é muito auditiva. Então, se eu tiver com os olhos fechados, mas eu estiver escutando alguém falar, eu consigo abstrair muita coisa. E, ao mesmo tempo, se você estiver falando e eu só olhando, eu nem preciso muitas vezes anotar, né? Mas eu gosto também de anotar. Mas, às vezes, eu não necessito fazer isso, porque a minha memória, ela consegue ir captando. Então, na hora de você produzir um texto, você já tendo feito a leitura, tendo a sua compreensão, e quando você escuta as discussões acerca daquilo ali, na hora de você escrever um texto acerca daquela temática ali, com certeza você vai conseguir elaborar um texto, você vai ter um poder argumentativo muito maior, você vai conseguir fazer articulações daquilo que você leu com aquilo que foi discutido em sala de aula. Cria um repertório de palavras. Eu chamo isso aqui, eu digo assim, eu tenho um arquivo de palavras bonitas, né? Então, quando eu entrei na universidade, eu era muito preocupada com alguns termos técnicos que as pessoas, algumas palavras que as pessoas usavam e que eu via, né, nos textos que eu lia. Então, o que eu fazia? Eu escrevia essas palavras e eu colocava o significado. Então, cria um repertório de palavras. Você consegue melhorar a sua escrita. Aí, quando eu ia escrever, o que eu fazia? Ia lá naquelas palavras que eu chamo de palavras bonitas e conseguia colocar dentro do meu texto. O meu texto ficava muito mais rico, né? Por exemplo, além do mais, eu sempre usava destarte, né? Corroborando. Então, eu sempre procurava palavras que pudessem deixar o meu texto muito mais elegante, como dizem minhas professoras. Evite repetição de palavras. Não escreva por escrever. Escreva, leia, reveja o que você escreveu. Reveja se você está repetindo palavras. Que palavras eu posso estar substituindo por outras? Além do mais, quando você cria um repertório de palavras, que a gente também pode chamar de um glossário, você enriquece seu vocabulário, tanto na linguagem oral quanto na linguagem escrita, né? Contribui para a interpretação de texto com linguagens mais rebuscadas, quando você procura criar esse repertório de palavras e saber o significado delas, pode ser que você se depare com elas em outras leituras e isso vai se tornar muito mais fácil, porque tem palavras que elas são típicas de textos com uma linguagem mais rebuscada, com a linguagem mais, assim, a gente pode até dizer muito mais difícil. Tem alguns autores que eu preciso estar ali o tempo todo buscando o significado de determinadas palavras para poder entender a ideia. Anote, busque significados. E aí, eu vou trazer para vocês aqui nesse momento, ver como é que está meu tempo, está pouco. O método Robson, vocês já conhecem? Esse método, ele trabalha com explorar, perguntar, ler, recitar e revisar. Então, o criador do método Robson, né, foi um psicólogo americano, Blanchard Robinson, Francis Blanchard Robinson, né, e a cicla explorar, perguntar, ler, recitar e responder, ela teve a sua primeira publicação em 1946, mas que até os dias atuais ainda é usada. E qual é a finalidade desse método? É melhorar a assimilação dos conteúdos e contribuir para a potencialização dos estudos. Então, como é que eu faço, Sandra, para explorar? Tem uma ideia geral do tema de estudo, para isso ler a introdução, a apresentação, a orelha do livro. Às vezes a gente vai ler um artigo, principalmente no ensino superior, a gente vai ler um artigo e a gente tem uma preguiça danada de ler o artigo, não quer ler a introdução, não quer ler o resumo. Gente, lê tudo, porque a partir do resumo, eu gosto logo, a partir do resumo eu já sei do que vai se tratar aquilo ali. Lá vai apresentar o objetivo daquilo ali, vai apresentar a questão central daquele texto, e no livro a gente tem que aprender a ler,
né? Por exemplo, quando eu vou ler, esse daqui está até marcado, eu gosto de ler essa orelhinha aqui do texto, eu gosto de ler aqui atrás o que se trata a obra, então eu faço toda uma exploração do material que eu vou ler. Tudo que for possível para conhecer um pouco do assunto e preparar o seu cérebro para a leitura, faça. Pergunte, né? Faça perguntas, perguntas para o texto, né? A saber, qual é a ideia central? Eu botei centrar. Qual é a ideia central? Qual é o objetivo do autor com esse texto, com esse estudo, né? E anote as dúvidas, nós sempre vamos ter dúvida, o que move a ciência não são as respostas que são encontradas, o que move a ciência são as perguntas, são os questionamentos, né? Então, tente buscar as possíveis respostas para essas questões, ler, né? Leia o texto, fazendo marcações das ideias principais. Eu não gosto de pegar livro emprestado, eu gosto de ter os meus próprios livros, porque eu gosto muito de marcar, fazer as minhas marcações, colocar os meus marcadores de texto. Os meus livros, eles são sempre assim, muito cheios de marcações. Vale a pena você fazer mapas mentais, esquemas, circular frases, palavras desconhecidas, grifar, tudo isso vale a pena. Rememorar, né? Rememorar, repetir. A cada mudança de capítulo ou texto, releia o que foi lido anteriormente ou aquele trecho que você destacou. Releia, reflita e compreenda bem o texto antes de seguir adiante para que não fique lacunas durante o estudo. Repassar. É muito importante a gente reler o material que a gente criou, que nós conseguimos explicar, e é muito importante eu dialogar com os outros, conversar com alguém sobre aquilo que você aprendeu, trocar ideias, entendeu? Tem sempre aquele colega de turma que a gente consegue, assim, eu tinha um grupo muito grande quando eu estudava, tanto na graduação como na pós-graduação e no ensino médio. Eu sempre tive aquele meu grupo que eu gostava de debater. Outra técnica de estudo, nós temos aqui algumas técnicas de estudo. Uma delas é o estudo intercalado, né? Que é você estudar uma quantidade de tempo e depois você parar, aí começa tudo de novo. Estuda 45 minutos, tira um intervalo de 5 minutos, e aí depois você volta e continua. Né? Testes práticos, aqui é mais para quem é concurseiro, e para quem vai fazer o Enem, responda ao máximo de questão que você puder. Né? Uma outra estratégia é a prática distribuída, né? Ou seja, você não se deter a estudar uma única disciplina durante horas, né? Então, tente distribuir ao máximo. A autoexplicação é você estar sempre buscando explicar aquilo que você está estudando. E a interrogação elaborativa é você estar fazendo perguntas para aquilo que você estudou, para aquele texto, para aquele assunto, entendeu? Deve evitar estudar deitado, estudar escutando música, às vezes a gente está naquele momento apaixonation, né, que está ali, lembra do boy ou da boia, entendeu? Evitar estudar com muita comida por perto. Ou você faz uma coisa e outra. Eu vejo que essa menina aqui está fazendo tudo errado. É no celular, é lanche, é café, ela não sabe nem o que faz, né? E evitar estudar sem o controle de tempo. Dicas de ouro. Vamos lá. Dê adeus à procrastinação. Sandra, o que é isso? Procrastinar. Deixar para depois. Dê adeus a isso. Entendeu? Fique de olho nas oportunidades que cada disciplina pode lhe proporcionar. Os professores, eles oportunizam. Basta a gente começar a treinar o nosso olhar. Entendeu? Desde cedo, se certifique, não é certo, é cedo, se certifique da área que você deseja aprofundar seus estudos. É preciso você saber, eu estou fazendo administração, mas eu quero aprofundar meus estudos na área X dentro da administração, né? Então,
desde cedo, comece a pensar nisso, vá amadurecendo juntamente com algum professor. Não temas, não tenha medo de nada. Você vai chegar lá, você vai conseguir realizar o seu sonho. E nem tema o que o outro vai pensar a seu respeito. Seja paciente, perca a vergonha. E relaxe. A vida, ela também precisa de pausa. A gente não vive só de estudo, né? A gente pode estar assistindo um bom filme, uma série, né? E a gente também tem os nossos amores, né? Quem é casado tem seu esposo, ou seu namorado, sua namorada, seu ficante fixo, seu ficante de vez em quando. Então, assim, também tire um tempo para cuidar do seu coração, né? Divirta-se, seja com seus amigos ou com sua família, de uma forma segura. Tire um tempinho para o seu lazer. Então, qual é o dia da semana, qual é o horário do meu domingo que eu quero, ou então do meu sábado que eu quero tirar para isso? E, acima de tudo, tenha respeito pela sua pessoa, né? Respeite o limite do seu corpo, da sua mente. E eu finalizo aqui com essa frase: quando o sol se pôr, não esteja no mesmo lugar que ele nasceu. Então, é preciso que você aprenda a se movimentar. Acompanhe o movimento do sol. Veja que ele não está quando ele inicia o dia e quando ele termina no mesmo lugar. Ele inicia de um lado e termina do outro. Então, movimente-se, né? A vida da gente, ela é feita por mudanças, ela é feita por movimento. Então, eu realizei vários sonhos através do estudo. Eu sabia que eu ia realizar, eu alcancei todas as minhas metas através do estudo. Eu realizei o sonho de um dia eu ter meu carro próprio, de eu ter um bom emprego, de eu ter um emprego efetivo, concursado. Eu realizei o sonho da casa própria. Então, eu realizei todos os sonhos que eu quis. Claro que agora eu tenho outros sonhos, né? E que eu tenho certeza que eu vou alcançar. E, sobretudo, seja feliz. E aqui eu findo um cheiro em cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que eu tenha contribuído para esse momento. E as perguntas, estou abertas a perguntas. Deixa eu ver aqui como é que está o chat aqui. Tem muita coisa aqui. Mudanças são necessárias, criar hábitos é difícil, mas a mudança é necessária. Essa temática é excelente, a palestra nem se fala. Obrigado, PC. Sou focada apenas para questões, outras um desastre. Eu também, né? Já tendo presença, tive que chegar atrasada, também quero saber da lista chamada. O difícil é cumprir a agenda, é muito difícil cumprir a agenda, viu, Kelson, muito difícil. Mas depois, inclusive a minha terapeuta, ela que me indicou a gente começar a fazer uma agenda. Isso ajuda muito a gente a organizar a nossa vida, o nosso cotidiano. E hoje eu não vivo sem uma agenda diária, né? É difícil, mas a gente consegue, não é impossível, né? Então, vocês querem fazer algum questionamento, alguma pergunta? Obrigado, estão dizendo parabéns, Sandra. Muito obrigada, gente. São muitas as técnicas de estudo, né? Se eu fosse descrever cada uma delas, o estudo intercalado seria um outro momento. Para quem está no ensino superior, se volta muito para a questão da produção científica. A gente precisa desse aprofundamento da produção científica. E o aluno do IFP, ele começa a produção científica ainda no ensino médio. Isso seria um outro momento para a gente falar de uma outra temática, né? Como eu posso estar participando da iniciação científica dentro da instituição que eu estudo. Esse seria um outro momento de quais os passos, né? Quais os elementos que eu devo estar, que eu devo saber, né? Que eu preciso me aprofundar, como eu devo
iniciar o processo de produção científica, como é que eu crio o meu problema e tudo, né, os meus objetivos, isso seria um outro momento, uma outra palestra. Nesse momento era só para vocês terem uma ideia geral de como vocês podem estar organizando a rotina de estudo de vocês, seja de nível médio, seja no ensino superior, seja para estudar para um concurso público. E isso ela está me perguntando, e isso a gente vai, ao longo do tempo, isso vai se tornando um hábito na vida da gente, que a gente não consegue mais se desprender. Ela está me perguntando o que você fez para não procrastinar e manter a persistência. A vontade de sair do lugar de onde eu estava. Foi isso que eu fiz, né? Então, assim, o que me motivou. Eu terminei meu ensino médio, acho que eu tenho ainda um tempinho para contar essa história. Eu terminei meu ensino médio, eu tinha 16 anos e pouco, eu não tinha 17 anos ainda. E eu era de uma família muito pobre, né? E nós éramos 8 irmãos, meu pai pedreiro, eu fico tão chateada quando eu vejo nos outdoors, filho de pedreiro passou para medicina. E por que a filha do pedreiro passou para pedagogia não está lá no outdoor, né? É tão importante a gente destacar as outras ciências, né? As licenciaturas, elas ficam tão de lado, alguns cursos de bacharelado também, então é preciso a gente valorizar tudo tem seu valor. Então, eu tive que trabalhar muito cedo, era pobre, a minha casa eram 2 cômodos para nós 8, e à medida que os meus irmãos foram começando a ganhar um dinheirinho, juntando dinheiro, construindo outros cômodos da casa. E eu sempre, quando eu vi uma mulher passando assim num carro, eu sempre dizia assim, um dia eu vou ter um carro desse. Mas o fato de eu ter que trabalhar muito cedo, e por ser de uma família pobre, atrasou um pouco. Então, quando eu terminei meus estudos, aí eu fui trabalhar. Logo, quando eu completei 17 anos e alguns meses, eu consegui passar numa seleção de emprego, né, numa loja em Teresina. Fui trabalhar nessa loja, não me encaixei bem no perfil da loja, trabalhei 7 meses, saí, e a minha irmã resolveu abrir uma escolinha, eu fui e trabalhei para minha irmã durante 7 anos. Só que lá eu fazia de tudo, não ganhava nada, não investi nos meus estudos, e aí eu já logo tive meus filhos. E eu decidi que eu ia começar do zero. Eu ia começar do zero, mesmo trabalhando com a minha irmã, eu também ainda fazia unha, ainda fazia cabelo, e eu disse que eu ia começar do zero, e assim eu fiz, comecei do zero. Eu disse para meu marido que só tinha condição de eu morar com ele se fosse para ele me ajudar, olhando os meninos para eu ir para a universidade, senão a gente também não ia morar junto, eu ia seguir a minha vida sozinha, e assim a gente fez, né? Eu abri mão de muita coisa, eu abri mão de lazer, eu abri mão de festas, eu abri mão de muita coisa, e valeu muito a pena, valeu muito, muito, muito a pena. Quando eu olho para trás, eu vejo, meu Deus, o quanto a minha vida mudou. Eu ia trabalhar para os meus estágios, eu ia numa bicicleta, que ela tinha mais ferrugem do que tudo. Então, eu venci aquela situação. Quando eu fui para a prefeitura, que eu passei no concurso, eu chorava de tanta alegria, porque era realmente o que eu queria, era uma realização. Eu sempre dizia, eu não quero me formar e trabalhar em outra área, eu quero me formar e trabalhar na minha área. E eu carreguei isso a ferro e fogo. Então, eu consegui realizar todos os meus sonhos. Quando eu cheguei no instituto, eu queria muito um mestrado, e o primeiro mestrado que eu tentei, eu não consegui, mas eu não desisti, porque eu sabia que eu poderia fazer, eu poderia realizar aquele sonho. E a primeira oportunidade que surgiu, eu pleiteei a vaga, e não foi diferente, eu conquistei a minha vaga, eu fiz a segunda maior nota na entrevista. Então, assim, eu sempre fui muito dedicada às coisas que eu quero, às coisas que eu quero realizar. Então, eu queria muito ter uma casa, eu queria muito ter um carro meu, para me dizer assim, esse carro aqui, ele é fruto do meu suor, essa casa, ela é fruto do meu suor. E todos os dias eu digo isso para os meus filhos, se vocês não quiserem, né, seguir o mesmo caminho que eles já
tem oportunidades muito diferentes das que eu tive. As condições objetivas para mim, elas eram diferentes. Por exemplo, eu estudava na Fundação Bradesco, quando eu fazia ensino médio, mas a gente não recebia o livro didático. Então, a gente tinha que ir todos os dias de manhã, da minha casa para a fundação, era cerca de 5 quilômetros, eu acho. Eu não sei bem assim, noção. Paulo, tu que é bom de matemática, dali da caixa d'água do Disseu para a Fundação Bradesco, dá isso, né? Mais ou menos 5 quilômetros, acho que é isso. E aí, eu ia de manhã cedinho para estudar na biblioteca e fazer o curso de datilografia. Sandra, minha irmã, tu fez curso de datilografia? Fiz. E serviu tanto. Se você vê a velocidade que eu digito, é impressionante. Eu ia, voltava, meio-dia, almoçava, 3 horas da tarde eu voltava para a educação física, depois voltava para casa, 6h40 eu tinha que estar novamente na porta. Sandra, como você ia? De bicicleta? Não, meu bem, de pé. De pé, todos os dias. Mas eu nunca me reclamei um só dia. Então, assim, é preciso você ter muita força de vontade, você ter vontade de sair do lugar de onde você está para outro. E eu não queria que a história se repetisse na minha vida, a história de Maria. Minha mãe não estudou, minha avó não estudou, então eu não queria que aquela história se repetisse. Lá em casa, quando a gente começou aí, foi todo mundo de uma vez. O meu irmão primeiro, ele começou, aí cegou de um olho, aí a gente achou que aquilo ia atrapalhar aquele processo dele, aí ele foi estudando, aí se formou em História, passou em concurso público, ele passou em 4 concursos, 5. Hoje ele trabalha como professor e é oficial de justiça, né? Então, assim, a minha irmã também passou em concurso, 2 concursos, se formou também, meus outros irmãos passaram em concurso. Então, assim, quando um vai, sai puxando o outro. Então, eu sou muito grata à educação que eu recebi nas instituições públicas que eu estudei. E o primeiro passo é a gente decidir que vai realizar. Esse é o primeiro passo. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Palestra excelente, Sandra. Apesar de eu acompanhando pouco, porque tive de me dividir aqui, eu autorizo o povo a entrar por ter criado, por isso não dá para falar, apenas digitar. Tudo bem, Paulo, obrigada, viu? Eu espero que todos vocês tenham gostado e eu tentei trazer, assim, as melhores dicas para vocês, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estou aberta. Então, se ninguém mais quer fazer alguma pergunta, eu acho que a gente finaliza aqui esse momento e eu quero deixar um recadinho para vocês. O professor, ele ensina. Se você vai aprender ou não, isso depende mais de você do que dele, né? Isso é um filósofo chamado Silvio Galo, ele faz uma análise de outro filósofo chamado Deleuze e a educação. E aí ele diz que o ensinar é o professor plantar uma semente. Se ela vai germinar e dar bons frutos, depende muito de quem do solo que está recebendo. Então, sejam solos férteis, se permitam florescer, se permitam crescer, se permitam mudar de lugar, se permitam, estabeleçam suas metas. Não pense em meta pequena, não, em coisa grande mesmo, porque tudo é possível, tá bom? Não pensem em pequeno, pensem em grande, mas estabeleçam objetivos que vocês realmente possam alcançar. Não coloque aquilo que você não pode alcançar, não. Devagarinho a gente vai percebendo onde a gente pode ir chegando aos poucos, né? Quando eu estabeleci que eu queria um concurso público federal, o IFP foi o meu primeiro concurso público federal, mas eu peguei tanto nome, a minha família dizia, ela agora não faz mais nada, ela não come, ela não dorme, mas todo horário que eu tinha era só para isso, e eu dizia para meus filhos, quieta aí, vão brincar ali no quintal, vão fazer isso, vão fazer aquilo, que a mamãe está estudando. E eu fiz com que todos na minha casa, quando eu falo minha casa, meu esposo, meus filhos, respeitassem o meu espaço, respeitassem o meu tempo, porque eu necessitava daquele tempo
daquele tempo para eu poder realizar esse grande sonho, né? Então, eu desejo a vocês boa sorte nos estudos de vocês, tanto no ensino médio como no ensino superior. Espero encontrar vocês nos campos das universidades, do IFP, espero ver o nome de vocês em muitas aprovações, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o meu respeito por cada um de vocês e obrigado por terem se inscrito nesse workshop, tá bom? Então, bye, bye. Deixa eu ler aqui, o pessoal está botando no chat. Obrigado pelas dicas, professora. Show, tchau. Essa palestra foi tudo. Ótima apresentação, arrasou muito. Até a próxima, professora. Até mais, meu povo. Muito obrigado. Professora, você arrasou. Obrigada. Até mais. Muito bom. Que bom, pessoal. Pois então, aqui eu me despeço de vocês. Um abraço.